Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero responder aqui o Heraldo, ele tá perguntando assim, alguém me explica, né? Por que que a gente deve usar esses sistemas que eles inventaram, né? Passagem de som virtual, uma vez que a gente não vai estar com o XLR, né? Ele até comentou plugado ali, o músico tocando e tal. Bem, a passagem de som virtual é uma ferramenta que você tem para quando você precisa numa emergência. Lógico, você não precisa usar só numa emergência, você pode usar ela em qualquer momento, mas algumas bandas na igreja ou bandas até seculares, né, às vezes precisam usar a passagem de som virtual por causa do tempo, então não tem tempo hábil para passar o som e essa passagem ajuda demais. Mas para fazer uma passagem de som virtual, precisa-se estabelecer algumas regras de organização. Como que funciona assim? Eu vou contar uma história que aconteceu numa empresa de locação do amigo meu. E no caso, ele tinha na época, se isso foi há uns 14, 15 anos atrás, ele tinha, além de outra, ele tinha PM5D-RH na época, mas ele tinha essas mesas, a M7CL da Yamaha, e ele tinha lá na empresa dele de locação. Teve um show numa cidade chamada Telêmaco Borba, no Paraná, e a empresa dele era perto de Londrina, no Paraná. Eu não lembro a distância, mas é uma distância, é longe, uma cidade da outra. Teve um problema, acho que parece que choveu muito no dia do show, e aí cancelaram o show. Então mudaram o show para outra data. Na questão da organização, quando eles remarcaram o show, contrataram a empresa dele de novo, né, para ir lá fazer o som, só que o produtor que estava contratando, o contratante lá, não incluiu a M7, as duas mesas, no caso as duas mesas digitais, tá? Então, o que que aconteceu? Quando era uma dupla, se eu não me engano era o Gini e Geno na época, quando eles chegaram para fazer o show lá, não tinha as mesas, tinham mesas analógicas, né? Ainda usava mesas analógicas, né? E aí, o que que aconteceu? Eles falaram, ó, não tem como fazer o show se não trouxer as mesas digitais, tá? E aí, o que que aconteceu? Ligaram para esse meu amigo, e aí ele contactou um funcionário. Por sorte do pessoal lá, as mesas não estavam alugadas, o rapaz pegou um caminhão-baú, passou no warehouse, descarregaram a carreta, pegaram a M7, pegaram a outra no warehouse, colocaram nesse caminhão e ele foi para Telêmaco Borba. Quando eles chegaram lá, já eram 10 horas da noite. E aí, o que que aconteceu? Chegaram, cataram as mesas, colocaram uma no palco lá, para os retornos, e colocaram uma no PA, para fazer o som que ia para a plateia, era um rodeio. Aí o que que aconteceu? Eles plugaram a mesa com multicabo, tudo certinho, ligaram os canais. Os técnicos, tanto de PA quanto de monitor, colocaram o pendrive na mesa, carregaram a cena e 10, 15 minutos depois começou o show. Mas como assim? Não passaram o som nem nada. Por quê? Porque a banda em si, essa equipe técnica, acho que é do Gini e Geno, como eu tinha falado, tinha uma organização seguinte, eles levavam toda a estrutura de palco, ou era pedido, né, no rider técnico, enfim. Mas eles levavam, então assim, o microfone que eles usavam, por exemplo, no bumbo da bateria, era sempre, vamos dizer, o Beta 52. Então, tinha um Beta 52 plugado no bumbo da bateria, lá no canal 1, por exemplo. Aí na caixa tinha um 57, na esteira um 57, no hi-hat, no chimbal, o SM81, nos over SM81, e assim por diante. Aí os amplificadores eram twin reverbs com SM57 na cara deles, né, para microfonar. O cubo de baixo era um Galen-Kruger. Então, obedecendo o rider técnico que no caso a equipe técnica do Gini e Geno, acho que no caso, levou, já estava tudo configurado, tudo acertado, tudo bonitinho. Então o que que aconteceu? Chegou lá, plugou tudo no lugar. A hora que puxou a cena, os ganhos, né, as equalizações estão todas prontas. Então, para que você tenha, né, uma passagem de som virtual e ela funcione bem, você vai ter que ter os mesmos elementos. E lógico, né? As mesmas pessoas, os mesmos músicos tocando, porque a gente chama de pegada, né? A pegada de músico para músico é diferente.
né? Porque somos seres humanos, então a nossa maneira de tocar não estou falando que é boa ou é ruim, né? Existem músicos bons, muito bons, né? Maravilhosos, que têm pegadas diferentes, mas eles não deixam de ser bons. Só a pegada que é diferente. Então, como a banda é sempre a mesma, os microfones são os mesmos, os músicos são os mesmos, a guitarra é sempre a mesma, o violão é sempre o mesmo, é tudo o mesmo, a hora que você pluga, dá tudo certo, né? Aí, por exemplo, num contexto de igreja, que eu, por exemplo, tenho 2, 3, 4 bateristas, 3 guitarristas, você teria que salvar, no caso ali da sua passagem de som virtual, né, um preset para cada um desses músicos, porque cada um deles toca de uma maneira diferente. Mas o que tem a ver nessa questão que eu contei essa história? O que eu quero dizer é que você precisa ter uma organização. Se você conseguir manter tudo organizado, por exemplo, se na sua passagem de som virtual, o cantor que vai ministrar, sei lá, o back vocal aí da sua igreja, ou enfim, da sua banda, que vocês tocam também aí por aí no Brasil afora, ele usa o microfone verde, né, com a fita verde nele. E na hora do show ele vai usar o azul, já não é a mesma configuração, não é o mesmo microfone, não, enfim, já está configurado diferente. Entendeu? Então, quando você ajusta um padrão, tipo assim, olha, Carlos, você sempre vai cantar com o microfone azul, e o João sempre vai cantar com o microfone vermelho. Então, vai ser sempre assim. Essa organização é que vai fazer com que você consiga usar a passagem de som virtual. Talvez você não, se você não conseguir, pelo menos uma parte você consegue, porque você já consegue dar, entender como que o som vai soar se você estiver num local diferente, né? A cada show, a cada apresentação, num local diferente, você já vai entender como aquele instrumento ou voz vai soar naquele local, naquele PA, e você já consegue se adiantar, né? Então, é por isso que se usa a passagem de som virtual. Aí vai muito da questão de você saber usar a ferramenta, se preparar para usar a ferramenta, e com certeza você vai ter um resultado positivo se você conseguir, né, ter essa organização, que é algo assim que a gente caminha ainda para conseguir acertar isso. Como eu visito muitas igrejas, a gente vê que, né, acontece muito. Esse exemplo que eu dei do microfone, o cara canta no microfone, no microfone que está com a fita amarela, e no outro domingo ele canta no vermelho. Ele nunca mantém um padrão. A gente, na minha igreja aqui, a gente tenta sempre manter esse padrão. Apesar de a gente ter um rodízio de back, se tem o rodízio e permanece um, ele já usa o que tal do domingo passado, e o fone dele já está pré-passado e tal. Então, são alguns ajustes finos. E sempre lembre disso, que ajustes finos, ainda que você use a passagem de som virtual, se você não usar a passagem de som virtual, mas você tem um sistema igual esse que eu contei da história, que o pessoal sempre usa os mesmos equipamentos, a mesma mesa, mesmo tudo, mas sempre tem um ajustezinho fino, porque o ser humano, ele é suscetível, nós somos suscetíveis a várias coisas, né? E o emocional pega muito a gente. Então, eu sempre digo, né, que a gente não tem como salvar uma cena na gente, a gente muda. Então, um dia, se eu tiver realmente um pouco mais alegre, né, eu vou tocar com mais intensidade. Se eu tiver um pouco mais triste, eu vou tocar um pouco mais fraco. O dia que eu estiver tocando com mais intensidade e você ajustar o ganho, vai estar ok. O dia que eu estiver mais triste, se você usar o mesmo ganho, você vai ver que eu estou tocando um pouco mais fraco, porque tem a ver com o meu emocional também, tá? Eu espero ter respondido aí. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!